Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Agora está me ouvindo? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os convidados. O programa hoje tem um tema muito especial e não só um tema especial, né? É um programa já, a gente caminhando aí para o final de ano, e como a gente tem eu vou falar um nicho, né, de educação, e faz parte de toda essa geração que o programa está sendo construído pela graça de Deus, a gente hoje trouxe um tema especial, convidados especiais para falar de algo que é esperança. Mas antes eu queria fazer a participação oficial. É um programa da pastora Ângela Valadão, do Ministério 24 Horas, os Gideões. E se você, ouvinte, quiser participar, entre em contato conosco. O número é 31987931370, 31987931370. Você pode participar aí por extenso, mandar suas perguntas, mandar sua dúvida, e que você venha construir este programa conosco, tá ok? Eu queria estar apresentando os nossos convidados. O Mariel tá aí, Ronaldo já é de casa, não são nem convidados, esses são partes do programa, auxiliares, co-auxiliares. Dá um nome aí, por gentileza. Nós temos que definir qual é o nome da hierarquia, o nosso título aqui dentro. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Ed, pela oportunidade de estarmos aqui, né, fazendo ecoar nossa voz pelas ondas da Rádio Super. Vamos lá, gente, hoje o programa está bem especial. Eu não falei o tema, né? O tema do programa é Esperança em Meio à Dor, Jesus e o Egresso. Egresso, não é isso, seu advogado? Exatamente. Uma alegria participar aqui com vocês, mais uma vez aqui na Rádio Super. Um abraço a todos os nossos ouvintes, cumprimentar aqui os nossos convidados, o André, o pastor Felipe, também a Michele Marins. O sorriso mais bonito de Belo Horizonte. E o Mário Machado, que está ali na produção. É isso aí. O pastor Felipe, tá joia? Deus te abençoe. Como é que tá aí, André? Graças a Deus, na Santa Paz. Amém. Então, eu queria entender esse processo. Quando a gente fala egresso, ou a gente está dizendo sobre um público específico, e a gente está caminhando aí para o final de ano. A gente caminhando aí para o final de ano, o que seria esse protocolo quebrado, como eu digo? O nosso programa tem um teor muito de educação, e a educação também passa por isso. A gente está trabalhando com o sistema penitenciário, né? Seria esse sentido, as pessoas que estão no sistema penitenciário. E eu queria saber de vocês a experiência, como que vocês têm caminhado com esse público, e como que o evangelho é para esse público. Olha, a gente entende da seguinte forma: como nós passamos um bom tempo no sistema prisional, e dentro do sistema prisional nós tivemos um encontro real com Jesus, nós começamos a entender a importância que é o evangelho a ser anunciado dentro do sistema prisional. Nós entendemos que as pessoas só conseguem ser libertas dessa vida do crime se verdadeiramente tiver esse encontro com Jesus, porque Jesus, ele nos traz esperança. Jesus, ele nos dá força, porque muitas vezes quando entramos para o sistema, somos abandonados até pela própria família, né? E Jesus, ele começa a mover de uma forma sobrenatural nas nossas vidas e através das nossas vidas, nos abrindo portas e resplandecendo a luz dele sobre as nossas vidas, para que através de nós, pessoas também sejam alcançadas. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus, ele começou a trabalhar na minha vida de uma certa forma que as pessoas me viram como um dos maiores traficantes dentro do sistema, e após a minha conversão, muitas pessoas com esse, como que eu falo para você, com essa visão de conversão entre um dos caras mais fortes dentro do sistema ser convertido, tiveram essa curiosidade de conhecer também Jesus. E através daí muitas vidas já foram transformadas para a honra e glória do Senhor. E eu acho interessante essa questão da gente compreender que já estamos caminhando no final do ano, né? E as pessoas, elas por si só, elas fazem uma autorreflexão. Então, daquilo que você viveu dentro do sistema penitenciário, tem esperança para o desesperançado? Sim, sim. E dentro do sistema, quando você teve essa conversão, esse encontro com Jesus genuíno, teve essa repercussão pelos colegas.
Mas Sim. o que você pode acrescentar para a gente, para os ouvintes, para a família, com relação a o que é passar no sistema e ter esse encontro com Jesus? Passar, porque eu falo assim, não é detalhe, no sentido que a gente sabe que o sistema ele regenera, seria essa a pergunta. Olha, a gente entende que todas as fases que atravessamos as nossas vidas, temos que tirar um aproveito delas, seja elas boas ou ruins. O meu encontro com Jesus foi Jesus nitidamente falou comigo que se eu conduzisse minha vida nos caminhos dele, que ele me levaria em lugares que eu jamais imaginei. E eu acreditei nessa mensagem e comecei a deixar Jesus entrar na minha vida. Eu procurei buscar o conhecimento do Evangelho e começar a entender e querer viver esse propósito, procurando a obediência àquilo que o Senhor tinha falado comigo. E próprio de dentro do presídio, o Senhor já começou a me usar para ministrar a palavra, para fazer pregações, e através disso, essa palavra ela alcançou muitas pessoas lá dentro e muitas pessoas foram convertidas, inclusive até visitas, que a gente fazia cultos no pátio e o Senhor sempre me usando para poder levar o conhecimento do Evangelho a essas pessoas. As pessoas muitas vezes pensam que quando chega num determinado momento na vida delas, até desacreditada pela família, pela própria família, que não tem mais jeito. Eu fui fruto disso. Quando Jesus entrou na minha vida e minha vida foi completamente transformada, muitas pessoas não acreditaram daquilo que Jesus estava fazendo na minha vida. É muito interessante. Ô Mariel, aproveitar a sua experiência como advogado, o que é para um advogado receber a família de uma pessoa que está sendo condenada e está cumprindo a sua pena no sistema penitenciário? Aí nesse momento... Como cristão. Sim, aí nesse momento o advogado, ele também atua até mesmo como psicólogo. Aconselhamento, né? Aconselhamento pastoral também, né? Mas o advogado, quando ele recebe a família que se encontra naquela situação muitas vezes desesperançada, desesperada, né? Aí o advogado tem que entrar mesmo com uma palavra de consolo e tentar dar a melhor direção ali. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro André, pastor Felipe. O Felipe ele ainda vai falar, porque o Felipe ele tem um trabalho também específico, junto com o André, eles fazem esse trabalho lá no Recomeço, não é isso, pastor Felipe? E recebendo as pessoas de todo tipo, jeito, gesto. E isso é interessante. Muito lá no projeto, aqui chega, quem já não quer mais, nós estamos querendo. Então, eu vou até deixar, eu sei que a pastora Ângela está ouvindo, vou deixar um adentro de ter uma torre de oração lá no Recomeço. Olha, isso é importante. Isso é bom, hein? 24 horas orando, adorando perante o Senhor. Olha aí. Fica Tá nascendo o projeto aí, ó, pastora. Fica a dica. Então, queria perguntar pro André, quanto tempo você ficou no sistema carcerário? Eu fiquei a primeira vez 2 anos e meio e a segunda 4 anos e meio. Fiquei 7 anos total, sistema trancado. 7 anos fechado, regime fechado. Ok. Só para o ouvinte saber, né, da história. Eu gostaria de complementar aqui, né? Acho que a gente não falou. Um advogado, um policial, a gente está bem cercado hoje. A gente falou hoje. um pouco hoje sobre os testemunhos, né? Então, o André hoje ele é supervisor de célula. Caminha juntamente conosco ali na consolidação e também com o Felipe, pastor Felipe, lá no Recomeço. O André, há um tempo atrás, né, há mais de 7 anos, né, André, convertido, ele foi um dos maiores traficantes aqui de Belo Horizonte e, se eu não me engano, de Minas Gerais, e o Senhor o regenerou, tirou dessa condição de estado de miséria, de pecado, essa condição de estado de totalmente entregue a sua própria sorte. E o pastor Felipe também, né? O pastor Felipe já envolveu com assaltos, né, pastor? E foi regenerado pela honra e glória do Senhor. Nós nos alegramos, porque hoje é um pastor, cuida de vidas daquelas pessoas que outrora fizeram esse tipo de atitude. E hoje ele está ali semeando a palavra. E é interessante porque a sociedade, a gente vive hoje num estado meio que polarizado e as pessoas levam tudo às vezes para o extremo. E dentro do extremo, a gente compreende que dentro desse extremo, a gente compreende que choca muitas vezes para as pessoas que falam assim, né? Eu vim pro Evangelho, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo. E muitas das vezes a gente não entende, parece que as pessoas perderam o fio da meada, que o Evangelho é para essas pessoas, é para quem está doente. Jesus disse isso, Jesus deixou esse ensino pra gente. E eu fico vendo, observando, né? E muitas vezes, como o André, a gente tem acompanhado ele na matriz, a gente conhece, tá fazendo carisma, e assim, tá estudando, tá se preparando. Cuidar porque passou.
E como Jesus chama vocês, por quê? Vocês passaram, vocês vivenciaram. E fica uma palavra de esperança para o ouvinte. Aquilo que o André tocou aqui, eu acho muito sério. E eu vi isso, eu dei aula no sistema penitenciário há alguns anos, tanto masculino, feminino, no seguro, no socioeducativo. E a gente vê que nesse sistema, a família é importante. O André tocou num ponto muito interessante, que muitos são abandonados pela família, mas Jesus não. E através de um culto, às vezes a palavra, às vezes ministradas, tem penitenciário que tem até seminário, tem Coinonia na Estevão Pinto, tem Coinonia, tem outros seminários, tem o Rema, se eu não me engano, acho que é o Rema. E aí você tem outros seminários dentro da penitenciária que a gente vai levando a palavra de Deus e as visitas. E dentro dessa experiência, quero puxar mais um pouquinho e finalizar com essa pergunta, para que a gente possa entender mais, né, e ouvir vocês. Em poucas palavras, explica as tristezas de estar encarcerado e a alegria de ter um encontro com Jesus. O André já começou dele, mas fala aí, pastor Felipe. Falo muito com as pessoas, né, que estão vindo desse momento, estão presas, né, que a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo tem as cartas dele falando que a prisão, ela não é uma prisão concreta, é uma prisão espiritual. Ele pode estar até encarcerado, mas se tiver uma visão do que Deus pode fazer na vida dele, ele não está preso, ele está ali simplesmente... o corpo está preso, mas a mente não, né? A mente nunca vai estar presa. E o que eu falo com muitas pessoas que basta Jesus entrar, e ele pode fazer cadeia estremecer, o jogo virar, cadeia cair a zero, condenação reverter. Tem vários, inúmeros testemunhos assim nos próprios presídios. Pessoas, nossa, eu tinha 100 anos de cadeia para pagar, minha cadeia caiu a zero. Mas eu aceitei Jesus e Jesus transformou a minha vida. Jesus, ele literalmente, eu falo com muitas pessoas que às vezes que chega na casa, né? Irmão, eu não vou te obrigar a seguir Jesus, mas eu vou te falar que desse lamaçal só ele pode tirar. E como que é a casa, pastor Felipe? A casa é o quê? Por exemplo, eu tô na rua, eu saio do presídio, eu não tenho para onde ir, eu não tenho esperança. Como que é o acolhimento da casa? Eu bato lá e falo, tô aqui, como é que funciona esse sistema? O acolhimento lá a gente faz da seguinte forma, a pessoa... A família, por exemplo. Muitos vêm indicado, né? Muitos vêm por indicação, outras vêm porque até o próprio, uma pessoa que tá ali, que precisou da ajuda da casa, fala, tem uma casa ali assim que você pode ir lá que eles te acolhem. E todo mundo, geral, chegar, a gente tá acolhendo, a gente coloca pra dentro e tenta uma nova vida, tenta ver aquela pessoa ali, virar a chave dela e poder, né? É igual eu falo com muita gente, poder realmente ser vista como gente nas ruas de novo, porque todo mundo enxerga aquelas pessoas ali como pessoas assim, nunca mais vai ser ninguém na vida. E é interessante você tá relatando isso, e Ronaldo, às vezes as pessoas esquecem, né? A igreja tem esse diálogo às vezes pronto. O pecado, ele mancha as pessoas, ele tira a identidade das pessoas. E é bom a gente dar nome, se posicionar, porque isso é pecado, né? Quando você está longe da presença de Deus, você vive uma vida de pecado. Você vive fora do alvo. Pecado é errar o alvo. E quando você tira essa imagem, essa identidade de Jesus da sua vida, não resta nada. Só Jesus para restaurar. E por estar caminhando para o final de ano, a gente trouxe esse tema como esperança para as pessoas que estão ouvindo, nossos ouvintes, que já são assíduos no programa, mas também para espalhar essa voz, de saber que tem esperança mesmo quando não existe a esperança. E a pergunta que eu queria... É exatamente nesse ponto que eu queria até perguntar ao André aqui, e também o pastor Felipe, se ele quiser complementar, quais são as dificuldades que o egresso enfrenta logo que ele sai da prisão? Primeiro, eu imagino que seja a rejeição, né? Mas sim, eu queria ouvir de vocês, assim, quais são as maiores dificuldades? A maior dificuldade mesmo é a tentação, né? Sim, eu passei primeiro a maior dificuldade dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Porque muitas pessoas já até convertidas, elas se achavam mais merecedoras da graça de Deus do que a mim, que estava vindo de uma vida completamente voltada por crime durante 30 anos e eu vivi nessa vida. Então até hoje ainda eu enfrento essas coisas. As pessoas me olham
por onde Jesus tem me levado, segundo a promessa que ele me fez, segundo os caminhos que ele tem me conduzido, muitas vezes pessoas da própria família, elas se acham mais merecedoras do que eu, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Da graça de Deus. Da graça de Deus, exatamente. Então, por isso, elas começam a perseguir, começam a afrontar, né? Mas para as pessoas que estão vindo desse caminho, o conselho é que persevera no Senhor, descansa toda a ansiedade nele. Você me fez lembrar uma palavra do pastor Lucinho, que ele fez esses dias um domingo, né? Seu pecado, ele até falou do Guilherme, não é porque o seu pecado não é exposto que o seu pecado é melhor ou pior do que o outro. Sim, e às vezes tem essa mania de comparar pecados e esquece que a gente tem que estender a mão, né? O pessoal tá colocando tamanho no pecado. Ah, porque você fez isso, não tem direito a mais nada. Como assim? Eu tive uma aula com o pastor Dumont e ele disse uma coisa assim que eu gravei pro resto dos meus dias. Ele disse assim, olha, tem pessoas que nascem no berço evangelho e se acham mais merecedoras da graça de Deus do que outras. E tem o orgulho da santidade. Exatamente. Mas quando você vê um traficante aí que se converte, uma pessoa envolvida no crime, você chama pra ele assim, vamos pro monte, o cara demorou. O cara tem a disposição, por quê? Porque a própria palavra nos fala que aquele que muito foi perdoado, muito ama. E muitas vezes as pessoas esquecem dessas partes do evangelho, né? Que traz a esperança àquelas pessoas que cometeram muitos erros, e quando elas se arrependem, se convertem, olha, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus nos falando que Deus, o meu povo se chama pelo teu nome. Pode completar. se o meu povo, né, que chama pelo meu nome, se orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é Deus falando que ele não quer saber do seu pecado, ele quer saber da sua conversão. Ele quer saber do seu recomeço. E um eixo do evangelho que muitas vezes a gente tem que resgatar, né? Porque a bússola, ela tem essa questão, o nome bússola para apontar o norte é Jesus. Sim. Um dos eixos que a gente vai enfatizar ano que vem, 2023, com vários temas. Dentro desse eixo é o arrependimento, é o metanoia, é a mudança de direção, a mudança de mente, principalmente porque o alvo, muitas das vezes, do programa não só o grupo universitário, mas os jovens, que têm se perdido por muitas ideologias, e o crime é uma ideologia dos jovens, principalmente os jovens de periferia. Eles têm a ideologia da fama, a ideologia de ganhar mais rápido, a ideologia de ser reconhecido, uma ideologia de querer ter uma identidade, completamente uma ideologia errônea. E aí o que acontece? Muitas das vezes eles não sabem a consequência. Eu costumo dizer algumas vezes para os meus alunos que alguns estilos de música que eles ouvem pregam para eles a ostentação, mas não fala o preço da ostentação depois. Só fala que tem um cara vitorioso e ele acha que vai chegar lá dessa forma. E que a maior revolução que ele tem é o livro. E a melhor revolução que ele pode fazer para a vida dele é ler. Porque o conhecimento ninguém vai roubar dele. Sim. O que a gente coloca assim para essas pessoas em específico é que eu cheguei num patamar muito elevado dentro do crime, dentro do tráfico de drogas, e o único arrependimento que eu tenho na minha vida é de não ter conhecido Jesus há mais tempo. Porque se eu tivesse conhecido Jesus e conduzido a minha vida com esse propósito, eu tinha livrado muito sofrimento. E se Deus, ele sustentou aquele povo lá no deserto por 40 anos, que as histórias nos dizem que seria entre 3 a 5 milhões de pessoas, é o mesmo Deus que tem o poder para sustentar a mim e a todos vocês nos dias de hoje. Você tocou no assunto, eu queria perguntar para os dois. Há uma compreensão, vamos lá, há uma ressocialização diante do sofrimento imposto pelo sistema penitenciário? Há uma ressocialização diante do sofrimento? O sistema penitenciário te faz ressocializar ou só o encontro com Jesus que te faz mudar de vida? Na minha visão, seria só o encontro, porque o sistema penitenciário hoje ele é muito falho. Por quê? Porque tem um ditado popular que fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, quando você chega dentro do sistema, você encontra com todos os tipos de pessoa, e a maioria delas só falando de crime. Que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Muitas vezes a gente sempre tem um ditado que o cara aqui fora, ele é um batedor de carteira e chega lá dentro ele quer ser um ladrão de banco. Ele quer se exaltar porque ninguém o conhece. Então, para a gente chegar com o contexto do evangelho para essas pessoas, né, a gente tem que mudar primeiro. Foi isso que aconteceu lá, a forma que o Senhor me usou. Então, quando as pessoas viram que eu tinha uma fama muito elevada dentro do sistema, e que a partir do momento que Jesus entrou na minha vida e tudo aquilo foi mudado, eu cheguei como o cara mais perigoso no sistema no meio de 1000 presos e saí de lá como o cara mais respeitado. A minha primeira descida, para você ter uma ideia, os agentes fizeram uma aposta que eu não voltaria. Eles falavam comigo assim, olha, o André aceitou Jesus aqui dentro,
mas ele vai sair agora. Ele só vai se reencontrar com Jesus quando ele voltar em outro BO. E quando eu voltei com as minhas próprias pernas, eles falaram assim: olha, agora verdadeiramente a gente acredita que você teve uma conversão. Interessante, porque o evangelho ele faz isso, sabe, André? Ele transforma a mente e o caráter. Sim. E a personalidade das pessoas, essa transformação radical. O evangelho é radical. E eu queria, para os ouvintes e para a gente, dentro dessa experiência que você viveu, o que você deixaria de conselho para quem tem um chamado de evangelizar dentro da penitenciária? O que é evangelizar dentro da penitenciária? O que é dar curso? O que é estudar? O que é orar para uma pessoa que está presa nesse sentido? Apenado, né? Seria o termo técnico, não é isso, advogado? Hoje eu tô gastando. Sim, mas nesse caso tem duas visões, né? Uma pessoa que vai como visitante ou o próprio interno. Certo? Mas como que é esse sistema? A minha pergunta de dentro da curiosidade seria essa: o que é a pessoa chegar lá, ela tem esse chamado? Tem um ouvinte que ele está nos ouvindo e falou assim: eu tenho esse chamado, isso arde no meu coração, eu quero me envolver com isso, eu quero pregar para esse público. Como que ele faz? O que é pregar para esse público? Porque é bem hostil. Quando eu dei aula, por exemplo, dependendo do dia, de como vai para o pátio, como é a rotina, eu vi que muitas das vezes é bem hostil. Não é tão fácil assim, não. Olha, primeiramente a pessoa tem que acreditar naquilo que é o poder da palavra de Deus, né? Porque quem nos convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com o Senhor e o Senhor me direcionou a fazer essa obra, a gente acredita que o Senhor ele vai abrir todas as portas necessárias para que o evangelho seja pregado nesses locais. Muitas pessoas não vão porque elas têm medo, mas lá dentro existe um respeito muito grande por visitas. Tá? Não, isso aí tem. Eu lembro que não pode, olham até para baixo, pro chão, tem todo um ritual, né? Exatamente. As visitas femininas, para você ter uma ideia, ninguém pode estar no pátio ou dentro da cela sem camisa, de tanto respeito que tem. Certo? Então, assim, dentro do sistema, visita é considerado como uma coisa sagrada. Eu costumo dizer que existe um código de ética dentro do sistema. Sim. E é talvez o código de ética que às vezes é mais respeitado do que aqui, né, Mariel? Porque é a pena de morte, né? Lá aqui fora não tem, né? Então é por isso que tem esse mais respeito. Eu gosto muito de frisar que o evangelho, ele literalmente ele é muito respeitado dentro do sistema prisional, até mesmo dentro das pessoas que é envolvidas no crime. Quando você chega e fala assim: ô irmão, eu converti, estou na igreja, vou seguir Jesus agora e não quero mais nada. Então, quer dizer, até se você tiver uma dívida, a pessoa tiver algum problema no crime, alguma coisa assim, alguém vem e cobra, aquilo ali pode gerar um transtorno muito grande dentro da facção deles lá mesmo. Igual, por exemplo, PCC, essas facções mais perigosas, Comando Vermelho, você fala: ó, converti, tô indo pra igreja, ninguém mexe. Mas eles deixam bem frisado: ó, se desviar, nós vamos atrás. Então, quer dizer, é uma coisa assim que só Deus explica mesmo. Porque é um poder muito forte que tem dentro da convivência do ser humano. A palavra, mesmo a pessoa sendo ímpia e vivendo ali da forma que ela quer viver, mas se chega e fala de Jesus, tem temor, entendeu? É uma coisa assim, muito temorosa. É uma exceção ou outra daqueles que desafia mesmo. E geralmente esses que desafiam é aqueles que já foram, já experimentaram, desviaram e quer desafiar. Mas isso aí é uma guerra que compra com o próprio Deus. Pastor Felipe, eu quero aqui fazer aquela pergunta que talvez o ouvinte esteja com ela na mente, mas não tem oportunidade de chegar aqui e falar. É só participar, deixa eu te aproveitar o gancho, é 987-93-1370, 987-93-1370, participa aí. Muito bem. Sim. Ressocialização, a gente está falando sobre isso aqui, mas tem aqueles, de que não acreditam nisso. Por exemplo, tem aqueles crimes que a gente está falando aqui de crime contra o patrimônio, crime de tráfico de droga, mas tem aqueles crimes que até entre a população carcerária, eles são discriminados, que são os crimes da área sexual, que estão dentro do seguro. Pedofilia, né? Que fica no seguro. Isso, estuprador, pedófilo, esses aí, inclusive, são discriminados até pela própria população carcerária. Essas pessoas, Pastor Felipe, o senhor acredita que realmente elas podem ser ressocializadas? Então, pelo poder de Deus, sim. Essa semana mesmo nós recebemos só Jesus. E a pessoa verdadeiramente, ela converter, igual a palavra fala, verdadeiramente seguir e aceitar o Filho, serás livre.
Então, se a pessoa realmente tiver um encontro genuíno com o Senhor, não tem como ela voltar àquelas práticas. Porque o velho homem morreu, agora vai ser o novo. E o novo é novo, tudo é novo. Não tem como a pessoa viver do velho querendo ser novo. Isso aí é inadmissível. Até a própria circunstância da vida mesmo leva a pessoa a isso aí. Por quê? Porque nós que acreditamos, nós somos cristãos e acreditamos no poder do Senhor, nós também acreditamos que somos blindados por Ele. E você já teve experiência lá de onde eu sou pastoreia, daqui da igreja, de receber pessoas com esse alvo? Já desse tivemos, povo? inclusive nós temos uma pessoa que ela não praticou, mas ela já foi abusada várias vezes sexualmente, era homossexual, ele converteu e não vou falar o nome dele porque fica meio chato, não sei se ele nem deve. se ele autoriza, não pode, entendeu? E aí o que acontece? Hoje o cara é empresário, o cara tem uma nova vida, tem esposa, tá esperando, a esposa dele tá esperando filho. Então quer dizer, é o poder de Deus na vida daquela pessoa. E do mesmo jeito que transformou aquela, quem praticou também, não tem como transformar. A pessoa é transformada. Agora, entrando no aspecto de, por exemplo, porcentagem, é uma porcentagem muito baixa. Eu não sei porquê, tipo assim, é uma tentação muito grande que eles devem sofrer, que talvez não devem aguentar, mas é uma porcentagem baixa, esses tipos de pessoas reverter essa situação. Mas existe esperança para todo mundo. Existe esperança. A esperança é Jesus. Mas a esperança, ela existe, nunca vai deixar de existir. É a esperança o qual hoje nós temos, né? Todos nós que temos esperança, confessamos Jesus e nós temos esperança da vida eterna. Entendi. A gente vai para um próximo bloco, a gente está indo para o próximo bloco, e antes de ir para o próximo bloco, eu vou deixar vocês com essa pergunta aí. E a mãe? Como que a mãe passa por esse processo dentro do sistema? A gente volta daqui a pouquinho. Um abraço. Voltamos! Muito bem, muito bem. Eu queria estar chamando o ouvinte também para estar participando. Participe conosco, pergunte. O nosso telefone é 31987-931370. 31987-931370. Participe conosco, venha interagir. E eu queria estar passando aí para o Ronaldo. Ronaldo, a gente falou sobre a mãe, sofrimento, e eu sei que tem uma consideração aí para gente. Tá ótimo. Antes, eu quero aqui mandar um abraço pro diácono Gileno, da Igreja Batista da Lagoinha e Eldorado. Ele mandou aqui, olha, o programa está sendo muito edificante. Heleno, o meu abraço, sinta-se abraçado por todos nós aqui. Pastores, convidados, todos que estão aqui. Eu queria entrar no ponto agora que eu creio que é esse ponto, ele nos conduz ao Senhor, que é o ponto do sofrimento. E para fazer essa reflexão, eu queria introduzir com a história de Jó. De José. José, ele foi ali perseguido pelos irmãos, ele apanhou, ele foi... julgado no poço. Foi julgado no poço. Pegaram a capa dele. Sim, foi caluniado, né, pela mulher de Potifar, foi preso, foi esquecido pelo copeiro. E no final, lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele fala assim, olha... não foste vós que fizeste, intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para a preservação das suas próprias vidas. E a gente vê também em Romanos capítulo 8, verso 29, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento eu entendo como uma pedagogia de Deus. O Ed falou sobre a mãe sem sombra de dúvida sofre, mas o egresso também sofre, e esse sofrimento é necessário para que a pessoa ela possa ter os seus olhos voltados para o Senhor. Pastor, a gente entende sim que tem um ditado do povo antigo que fala ou pelo amor ou pela dor, né? Então, quando a gente chega numa situação que a gente vê que a única saída é Jesus, foi o que aconteceu comigo, eu entendi que verdadeiramente, se eu deixasse que Jesus entrasse na minha vida para que se cumprisse os planos e a vontade dele, que eu ia viver o melhor que ele tinha para mim. Então, muitas vezes no mundo do tráfico, a gente tem uma certa ilusão, o nosso ego elevado, a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Eu tinha um exército aí, colocado de uns 150 homens para fazer o que eu quisesse. Mas quando eu encontrei com Jesus, eu vi que isso não passava de uma ilusão, que eu era nada mais que um escravo de Satanás para fazer essas coisas que ele me conduzia.
mas Jesus trouxe essa libertação e essa transformação na minha vida a ponto de amar essas pessoas de uma certa forma que chega até me constranger. E esse vazio, ele faz parte desse sofrimento, né? Você teve o sofrimento do sistema penitenciário, sem sombra de dúvida, de vergonha, né? De todas Sim. as situações que você enfrentou. Mas esse vazio no coração do homem, de estar distante de Deus, desconectado de Deus, ele é parte do sofrimento que nos conduz ao Senhor, né? Sim. Porque quando a gente tem esse vazio, a gente procura se enfiar cada vez mais nesse buraco de trevas que Satanás tem nos proposto, nos trazendo esse engano. Então, quando Jesus começa a preencher esse vazio, a gente começa a ver a vida de forma diferente. A gente começa a olhar com amor, assim como o amor que Jesus tem por todos nós. Amém, Pastor Felipe. Só um minutinho, Pastor Felipe. Tem um processo também, André, que você me lembrou, eu lembrei de Nietzsche aqui, do Super-Homem, com relação a esse ego inflável, essa questão, que muitas das vezes a gente tem a mania de associar o crime, às vezes só com a periferia, e não é, né? No seu caso, Pastor Felipe, você veio de uma família totalmente estável, Sim. estudou em escola boa, particular, No Colégio Batista, em escolas e se envolveu nisso, né? diferenciadas no mercado, né? Mas é igual eu falo com todo mundo, irmão, ninguém tem teto de vida, ninguém tem teto de aço. Todo mundo tem teto de vida. É uma das maiores... Eu tô citando isso aqui justamente por causa dessa desmistificação, de achar que é só por causa da necessidade que a gente envolve com o crime. Isso, e não é dessa forma, né? Não. O Nietzsche já deixa claro o superego, né? O É porque super-homem. todo mundo que envolve, que já envolveu, as pessoas que estão de fora, não vê o contexto, o que elas acham? É da favela, sabe? Fazendo isso aí porque não tem comida, porque... Passando dificuldade. É um contexto assim que realmente acontece, né? Tem muitas pessoas que entram pra esse lado aí porque tenta ganhar um dinheiro ali urgente ali, faz, e sempre a oportunidade de primeira vem mais fácil Satanás, né? Ele tá ali pronto pra poder te fisgar e levar pra ele. Mas, igual eu falo com muita gente, nós não podemos generalizar a coisa. Por quê? Porque todo mundo tá vulnerável a isso. O mais, como se diz, o piorzinho lá na favela, quanto maior, melhor dentro da cidade, o poder aquisitivo bom. Ele não tá blindado daquilo ali. Isso pode alcançar ele, a vida dele. É o que eu falo com todo mundo, irmão. Você tá vendo aí, hoje é essa pessoa, mas amanhã pode ser alguém até dentro de sua casa. E o potencial... Você não pode generalizar o negócio. O potencial ofensivo do white collar, né? Do colarinho branco, dos crimes de colarinho branco, muitas vezes são muito maiores, né? Acho que o crime da caneta é pior possível, né? A gente tá aí vivendo e a gente vê... É uma coisa assim, surreal, né? Se não há necessidade de ponderar fatos aqui, mas assim, numa hipótese. Se há desvio de verba pública de uma escola que receberia merenda, aquelas crianças ali padecem por causa disso. Então esses crimes, eles também têm um potencial ofensivo muito grande. E tem alguma experiência específica, assim, André, que você passou assim dentro do sistema e você poderia compartilhar com a gente que foi sobrenatural, surreal? Você fala assim, essa foi Jesus. Rapaz, uma vez me convidaram para fazer uma oração, tá? A gente fazia oração na porta da cela. E era para iniciar um culto. E naquele momento que eu comecei a orar, um colega que estava na cela do lado, ele naquele momento ele foi batizado pelo Espírito Santo. Assim, foi surreal. E assim, a gente orando, e o Espírito Santo me tomou e eu comecei a orar sem cessar. E depois ele foi me contar que ele sentiu um fogo no corpo dele, que ele começou a falar em línguas e ele verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo. Assim, foi muito edificante e a gente começou a ver que verdadeiramente o poder da oração, ela tem seus efeitos e transforma faz pessoas. Um efeito assim, depois que ele teve essa transformação, essa experiência com o Espírito Santo, passou um efeito depois lá com vocês ficaram olhando que foi diferente? Foi bem diferente. Mudou, né? Mudou completamente. Mariel? Eu queria só ponderar uma questão aqui, porque muitas pessoas não conhecem como que funciona a mente de uma pessoa envolvida na criminalidade. Algumas pessoas, a gente comentou aqui sobre o sofrimento, algumas pessoas entendem que quanto mais sofrer, melhor para que aquela pessoa então aprenda a não cometer novos crimes, né? Algumas pessoas pensam assim. E aí eu direciono a pergunta para o André, Pastor Felipe, a gente ainda dentro daquela ideia de ressocialização. O sistema carcerário,
né, por pior que ele seja, e aí vamos excluir a questão da conversão que a gente conversou aqui. Ele faz a pessoa sofrer, ele é terrível. Aquele sofrimento que acontece dentro do sistema carcerário, ele é suficiente para evitar que a pessoa cometa novos crimes? Pastor, a gente entende que cada pessoa tem um tipo de mente, né? Nesse caso, a gente sempre coloca que em todas as situações nós temos que tirar aproveito, seja ela boa ou ruim. Tem gente que tá no sistema prisional porque aqui fora tem uma vida até inferior da que tem lá dentro, certo? Tem uma alimentação, tem uma cama para dormir, e chega aqui fora, comete pequenos crimes para voltar. Exatamente. Mas tem pessoas que têm uma certa estabilidade, né? Que quando chega dentro do presídio, ele é privado da sua liberdade. Isso traz um sofrimento não somente para ele, mas também para a família, né? E isso traz uma comoção no seu coração, de tal maneira que haja conversão. Olha, uma das coisas que eu não esqueço, a minha filha um dia chegou para mim dentro da penitenciária e disse assim: pai, eu preferia que nós não tivéssemos nada, mas que o senhor não estaria passando por isso aqui. Isso assim é uma coisa que me confrontou muito. Pastor Felipe. Aproveitando, né, o contexto aí, igual nós entramos no contexto mais voltado para quem tá preso, aceitar Jesus, né? Uhum. Igual o André falou, a palavra ela fala que ou vai vir pela dor ou pelo amor. É uma das duas formas. Dentro da cadeia, geralmente é pela dor, mas fora é pelo amor. O meu testemunho é fora. Eu não fui preso para aceitar Jesus, eu aceitei Jesus fora. Eu não precisei daquele sofrimento para enxergar Jesus na minha vida. É igual eu falo todo mundo, um dia eu tava as minhas caminhadas fora e de repente trombei com Jesus. E ali ele me fisgou. E eu fui ali cada vez mais me entregando, até chegar ao ponto de falar assim: não quero mais viver nesse mundo, eu quero viver para Jesus. Então foi uma coisa assim muito forte, uma coisa assim, sabe, surreal. É igual eu falo todo mundo, irmão, é um amor que constrange, é uma coisa que entra dentro do seu coração e preenche um espaço que você tá vazio, que você não entende nada. É uma coisa assim satisfatória. Eu falei assim: não, esse negócio é diferente, eu vou continuar, porque é uma coisa que continua, ela não é momentânea. E aí ele foi, e o André falando aqui da experiência da filha dele, uma vez também eu tava em casa e passei o final de semana com meu filho veio e chorou. Que isso, filho, que você tá chorando? Não, pai, é porque você conseguiu ficar final de semana com a gente. Eu falei assim: gente, mas o que adianta carro, dinheiro, fama? E era exatamente esse ponto que eu ia entrar agora com você, porque o abandono desses benefícios, vamos colocar assim, mundanos, né? Dinheiro, carro, essas regalias que muitas vezes a pessoa tem porque ela tem esse acesso, né? No caso aí, né? Eu vou só citar aqui, seja pelo tráfico de droga ou pelo roubo a banco, enfim. E a pessoa ali, ela tem um dinheiro, ela tem uma condição material, tem uma condição financeira, e ela abandona isso tudo para seguir Jesus. Isso é impagável também, né? Isso aí eu falo muito, pastor, que é a renúncia. Uhum. Eu muito chego quando eu falo de Jesus, vou pregar em algum lugar, eu falo assim: irmão, se não tiver renúncia, não tem Jesus. Se não tiver transformação, não tem Jesus. Se você quer seguir Jesus, mas da mesma forma que você seguiu o mundo, já tá errado, não tem como. Você tem que abrir mão. Tudo aquilo ali que você tinha, que você conquistou, foi de forma ilícita, de forma que aquilo ali não vai te conduzir a lugar nenhum. É lógico que a Bíblia nos fala que Deus tem o poder de transformar bênção em treva em bênção. Mas é Ele que tem o poder. Se Ele achar que você vai continuar com alguma coisa, você vai continuar. É igual hoje eu falo que de tudo que eu tinha, a única coisa que eu continuei foi com a minha casa. Pois é, mas ele então, pode fazer prosperar, né? Mas acreditando na palavra que ele tem pra mim de quê? De restituição. Uhum. Palavra que ele tem pra mim de me regenerar por completa. Tipo assim, transformar numa nova criatura mesmo. É passar ali, é mostrar que não é só de flores, mas tem espinho. É tipo assim, é você viver ali da forma onde você nunca imaginou na sua vida viver. E tem um ponto também que eu acho que faz parte, eu não sei se todos têm condições, né? Fica aí um adendo, um ouvinte,
mas eu tenho, às vezes quando eu tenho contato com o pessoal que vem do mundo ou que vem dessa atmosfera, eu queria que entender nesse sentido assim, não basta você só regenerar, converter, mas às vezes você tem que sair do seu território. Você tem que sair você tem que sair do seu bairro, você tem que sair da sua cidade. Tem que sair da não aparência por do causa mal. da questão do crime em si, mas o ambiente social que você está vivendo ali, ele é muito prejudicial. Wesley, eu queria pontuar sobre isso da seguinte forma. Depende da determinação de cada um. Porque para Depende mim, do poder que foi da conversão, do sentido disso. sim, e da sua determinação em quem você quer servir. Vou te dar aqui 2 exemplos. Quando eu saí do sistema prisional, por muitas vezes eu precisava de pedir meu pai, que era aposentado, R$100 emprestado para me fazer algo que eu precisava. E chegaram aí com uma carga de 7 toneladas de droga, querendo me envolver nela. Olha, eu sabia quem queria comprar e sabia quem queria vender. Dava pra me ganhar ali uns 300 a 500 mil rapidinho, dentro de 15, 20 dias. Mas eu fui pro joelho e falei: Senhor, o Senhor sabe a situação que eu tô vivendo, né? E o Senhor tem poder de abrir portas. Então você sabe que eu não quero essa vida mais. Então que o Senhor faça algo para suprir a minha necessidade. E Deus abriu portas, mandando eu procurar um amigo, que eu tinha a profissão de marceneiro. E trabalhei por essa pessoa por 2 anos, mas o propósito de Deus também foi que eu levasse a palavra de Deus lá. Em um outro contexto, há uns 3 anos atrás, apareceu 2 pessoas na porta da minha casa para tentar contra a minha vida, e chegaram até a pular no meu sobrinho. E o meu sobrinho me ligou, me falando assim do carro, de tudo, e Satanás jogando uma seta: olha, você vai perder para esses caras? Você vai deixar eles te matar? No 3º dia eu fui pro joelho e falei: Senhor, eu sei dos meus pecados, eu sei daquilo que eu fiz, e estou disposto a pagar o preço. Se for da sua vontade que essas pessoas tenta contra a minha vida, que assim seja feito segundo a tua vontade. Eu prometi pro Senhor que eu nunca mais ponho a mão no mar para tentar contra a vida de ninguém. Mas se não for da sua vontade, o Senhor faça que essas pessoas saiam da porta da minha casa e nunca mais volte. E assim aconteceu, segundo a vontade de Deus. Então é a sua determinação. O inimigo, ele vai criar situações para tentar te voltar para trás. Mas se você for determinante e perseverante naquilo que é o propósito e naquilo que a palavra de Deus te fala, a vitória é certa, para a honra e glória do Senhor. E tem alguma história bíblica ou algum personagem bíblico que você se apega assim nessa jornada? Na jornada que você leu, assim, eu sou apaixonado por Davi. Eu devo ter alguma coisa também, né? parecida, mas São muitas, né? Davi, pra gente que vem desse o cruzado, essa famoso ditado aí do povo, essa faixa de Gaza, não é fácil não, irmão. Tem que, é igual o irmão que falou mesmo, se você não tiver perseverança, você não aguenta, porque é muita tentação. E eu falo com todo mundo que é toda hora. Tentação bate na sua porta 24 horas. Um dia eu tava lá em casa, lá, sem fazer nada. Do nada, a pessoa que eu envolvia no crime, há muitos anos atrás, saiu da cadeia, tava na rua da minha casa. Eu moro em Lagoa Santa, se você ver minha rua, eu acho que é a última rua da cidade. O cara tava lá na minha rua. E aí ele gritou: pô, Felipe, tal. Eu olhei e falei assim: que isso? O que esse cara tá arrumando? Aí ele veio com aquelas propostas mais indecentes. Fulano de tal tá milionário, aqui fulano que era amigo seu, tá cheio do dinheiro, aquele menino que me chega, você tá andando de Porsche. Eu falei assim: meu Deus do céu, mas capeta é esse aqui na porta da minha casa aqui, falando de coisa que eu não tô querendo ouvir. Eu falei: seu irmão, eu não quero saber nada disso não, eu tô com uma van ali, isso aqui comprar na minha mão. Mudei o assunto, então quer dizer, as propostas elas vêm sem menos imaginar. O diabo, ele é verdadeiramente muito astuto. Se você der uma brecha, mas se você perseverar e concluir e determinar, igual o André falou, determinou que você quer Jesus, pode vir o que for, que as coisas não vai te afetar. Porque a própria Bíblia fala que nenhuma tentação virá que não seja humana, que você não vem com uma válvula de escape e que você não consegue rejeitar. Então, eu vivo muito isso aí, sabe? entendi. André, seu personagem bíblico? Rapaz, tem muitas histórias, né? A de Davi, a gente vê a de Jó, né? A gente vê aí... Eu ultimamente tô gostando de João Batista. Não sei se minha cabeça vai ser cortada daqui uns dias, não, mas tô gostando de João Batista, tô gostando dos personagens assim, dos profetas maior, menor, Ezequiel, Amós. Eu tô gostando desses aí. A gente vê aí também uma era de Josué. A gente vê a história de Jonas também, o preço pago pela desobediência, né? Para tentar viver fora do propósito de Deus. Então você começa a pegar assim essas passagens e você começa assim a se fortalecer. Por quê? Porque você sabe que se você sair fora do propósito, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A destruição que ele vai trazer na sua vida, e a palavra nos fala que quando o inimigo sai vagando pelo mundo, ele volta e acha a casa limpa e arrumada, ele volta e traz mais 7. Então isso aconteceu a primeira vez que eu fui preso. Eu aceitei Jesus na cadeia e quando eu saí, as aflições do mundo afogaram a minha fé. E depois que eu voltei novamente pro crime, eu me tornei muito mais forte. Mas muito mais forte. É bonito isso aí. As aflições do mundo afogou sua fé. Exatamente. Eu acho que José é um grande exemplo, né?
de alguém que inclusive foi acusado de estupro, Sim. respondeu por um crime que não cometeu, né? E Deus transformou aquilo ali em bênção e ele se tornou governador. É um propósito de Deus, né? do Egito. É que eu falo muito que, até mesmo quando eu falo para as pessoas, os egressos e tal, eu falo assim, irmão, Deus tem uma forma de agir na vida de todo mundo. Quando tá muito difícil aqui fora, eu acho que ele põe aqui dentro. E aí o carinha vai e começa a pensar e ele pega e não estiver pronto, ele sai. Que eu falo que tem um pastor, um amigo meu, que me acompanha desde a minha conversão, um cara muito de Deus, sabe? Ele tem um testemunho maravilhoso, que ele ficou 18 anos preso, sem sair pra fora, de ponta. Saiu depois de 18 anos, sem dever nada. Ele não tinha praticado nem que seja roubado uma bala no bar. Ele tinha feito para poder merecer a cadeia dessa. E foi condenado num latrocínio, pagou 18 anos fechado, mas porque Deus tinha uma obra na vida dele. Deus tinha um mover para fazer na vida dele e ele aqui fora estava em desobediência. Então o que acontece? Eu vou te colocar num lugar onde você não vai ter jeito de correr e lá eu vou te confrontar, então se você aceitou, te fortaleço, você sai pra fora e faz a minha obra. Então, é que eu falo com muitas pessoas dentro da cadeia. Isso aqui, talvez, irmão, é uma oportunidade que você tá tendo de encontrar com Jesus e sair lá fora e ver que tudo é diferente. E não adianta sair e ser a mesma pessoa. É que eu falo com os pessoal da casa, falo assim, irmão, você tem que pegar a Bíblia como um alimento. Porque enquanto você pegar ela como um livro, vai ser só mais um livro. Você vai ler, você entra dentro da cadeia, o que mais tem gente que leu a Bíblia 5, 7, 10 vezes e sai aqui fora e pratica as mesmas coisas. Então quer dizer, não é por ele ler. É crer. É crer. Então ele tem que alimentar. Eu falo assim, irmão, no dia que você enxergar isso aqui como um alimento, ela vai ter o poder de te libertar de qualquer que seja o cativeiro. Então, as pessoas entenderem que o poder da palavra. E igual a palavra fala que basta uma palavra. E Deus pode mudar toda a circunstância da sua vida. Pastor, essa palavra é muito importante porque nesse momento pode ter alguém que está inclusive dentro, né, do sistema carcerário, que esteja nos ouvindo nesse momento, que está revoltado porque ele está respondendo por um crime que não cometeu. Isso. Né? Pode ter sofrido ali um flagrante forjado, né? E aí ele acabou respondendo por uma coisa que ele não cometeu. Para essa pessoa a gente tem que falar isso. José respondendo por um crime que não cometeu, mas Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. E a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos não tem jeito, irmão. Você pode esquivar para qualquer lado que você quiser. A própria Bíblia fala, vai para direita, para esquerda, não adianta. Se você vai no abismo, eu tô, lá no alto também, todos os lados eu tô. Então quer dizer, não tem como correr do poder de Deus. Então uma hora vai ter que chegar. Igual eu falo pro pessoal, irmão, se Deus tem um propósito na sua vida e ele decretou que você vai cumprir esse propósito, nem que seja numa cadeira de roda, faltando braço, perna, orelha, você vai chegar no altar dele. E eu acho interessante também, não é interessante a palavra em si, mas a forma que às vezes as pessoas se iludem com o mundo, achando que vai ter só um momento momentâneo de prazer, e esquece que Jesus ele oferece pra gente, ele nos doa uma vida eterna. Isso. Ele nos doa uma oportunidade eterna, e não é passageiro. É aquilo que o André viveu. Para sempre, é uma marca para sempre. E essa marca faz ele ter empatia, faz ele ter amor por pessoas do mesmo vínculo que ele. Aí o poder do evangelho pregado por ele, que vive isso, é totalmente diferente meu, e às vezes não passei por isso, eu só passo por cima. E isso faz total diferença. Exatamente, a linguagem, né? Até a forma de abordar para apresentar o evangelho. E fica um adentro também, não só para os ouvintes, mas para a gente como reflexão, que o nosso evangelho hoje, muitas das vezes, as pessoas não estão aceitando isso, como foi dito aqui mais cedo. O evangelho é para transformar o perdido. O evangelho é para transformar aquilo que ninguém acredita. Eu falo muito que sem transformação não tem evangelho, não tem salvação. A salvação o que é? Transformar do velho homem para o novo. Então não adianta falar que aceitou Jesus, que é uma nova criatura, se você não aceita a transformação do irmão ali que praticou coisas talvez aos seus olhos horríveis. Dentro desse dizer, não tem como
você falar que tá salvo, você não tá acreditando na salvação do próprio irmão. Você não acredita nem na sua. Dentro desse padrão, pegar o Mariel feio e transformar ele em bonito. É esse padrão. É pegar o Ronaldo que não é bonito e deixar o cara bonito, porque o evangelho ele faz isso pra gente de dentro pra fora. E tem muita gente no nosso contexto hoje que não tem acreditado em conversões nesse sentido. Acha que isso é triste da gente viver, uma reflexão lá dentro para a igreja, que é triste da gente viver, que a gente necessita resgatar esse princípio. O evangelho foi feito para os perdidos. Eu falo com muita gente, que a gente estava conversando mais cedo, irmão, todo mundo está disposto a passar por uma coisa assim. Ninguém está livre disso. Então, eu vou lá em Jó falou, aconteceu o que eu temia. Então, talvez a pessoa, de achar tanto que não vai acontecer com ela, vai assustar que não, tem um da família aí, e ela não tá nem sabendo. Lá na casa, aparece lá engenheiro, médico, advogado. Outro dia apareceu lá, um tempo atrás, um poliglota, o cara falava 5 idiomas. Eu falei assim, irmão, o que você tá arrumando? É o vício, a droga. Mas e aí? Perdi tudo. Moro na rua. Assim, cara, mas você não tem vontade de mudar? Você não tem vontade de sair disso aí? Não. Tem demais, mas não consigo. Assim, não, mas você tem que aceitar Jesus. Só ele que vai te tirar disso aí. E você vai introduzindo a palavra e uma hora a chave vira e a pessoa vai longe. Então, quer dizer, é todo mundo, é geral. Não é só os da periferia que estão dispostos a usar droga, vender droga, matar, roubar, destruir. Não, é qualquer um. Isso aí, qualquer um tá vulnerável a isso aí. Então nós não podemos ver com um contexto geral, igual muita gente discrimina isso aí, discrimina essa situação e talvez pode viver aquela situação. E ela vai parar e falar assim, pô, eu duvidei da conversão do tal fulano, agora eu tô vivendo isso aqui. Pastor, antes de você colocar suas considerações finais e também o André, eu queria pedir que você deixasse o seu contato para uma pessoa que esteja precisando, um egresso, então uma pessoa que esteja de alguma forma numa situação de vulnerabilidade, que ele possa ali entrar na Casa Recomeço. E o André, no caso, é o discipulado, né? Então, se passasse também o contato, o André ele dá discipulado nas quartas-feiras e domingo, além das células que ele tem. Então, que vocês passassem os contatos e depois ponham as considerações finais, por gentileza. Sim. O meu telefone ele é 97172-5552. Alguém que estiver aí necessitando um apoio desse, igual eu falo, a casa não é uma clínica, mas é um trabalho ministerial. Se quiser, repete aí, pastor, se caso o pessoal não tiver uma caneta aí, rapidinho, porque geralmente está no trânsito. Isso, 319-7172-5552, Felipe. Ótimo, e vai ficar, o contato vai ficar aqui também na rádio, qualquer coisa é só procurar a Michele, que a gente tá pronto para poder ajudar. A gente tá esticando a mão e tentando dar uma melhorada nisso aí. Ótimo. André? O meu é 31 99262 6323. Nós estamos aí disponível para aquele que for necessário e quiser aceitar Jesus. Temos o privilégio de cuidar dessas pessoas. Amém. A gente que agradece a participação, foi bastante edificante aí o bate-papo, e o bate-papo foi essa intenção mesmo, a intenção de dar esperança. Final de ano tá aí, muita gente revendo conceitos, valores, e o desejo hoje desse bate-papo do programa é despertar pessoas, que Deus possa levantar vários ouvintes com esse chamado para pessoas específicas, com jeitos específicos. E aí eu queria deixar vocês com as considerações finais. Considerações finais, agradecer alguém. Primeiramente agradecer a oportunidade, né? Agradecer o Edio, pastor Ronaldo, pastor Mirael, meu amigo aqui André, tive a oportunidade de conhecer ele aqui. E quer trazer uma palavra ao pessoal da rádio aqui também. Tem muita gente aqui, não sou o nome de todo mundo não, mas muito obrigado. Queria deixar uma consideração final falando o seguinte, que tem jeito. É o que eu falo com os regressos que chegam na casa. Irmão, tem chance. Ainda tem um que te ama, ainda tem um que torce pela sua vitória. Tem um que comprou com alto preço, apostando na sua modificação. Então, eu deixo uma palavra até para os próprios familiares das pessoas, porque lá na casa aparecem muitas pessoas que falam assim, a família, mas não quer, pai não quer, mãe não quer, tio não quer, mulher não quer, irmão não quer, ninguém quer. Eu viro e falo assim, nós queremos, irmão. Mas você tem que querer também. Chega aqui com o braço aberto, com o coração aberto, que você sai daqui
transformado. Então é deixar um salve aí pra família. Não desiste não, irmão. Tem chance. Amém. A André? gente agradece aqui primeiramente a Deus e depois a todos vocês que aqui estão acreditando, né, nesse trabalho e nos dando essa oportunidade. E as considerações que a gente deixa assim, Jesus ele andou no meio de quais pessoas? Naquelas que a sociedade excluiu. Mas também Jesus nos disse que se resistirmos a Satanás, Satanás apartará de nós. Mas nos fala também que devemos fugir das tentações, fugir da aparência do mal. Então, se você é fraco em alguma coisa e essa coisa te faz cair, fuja dela, para que você venha ter força para caminhar esses caminhos do Senhor. Porque se não for dessa forma, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, assim como nos diz Paulo. Amém. Amém? Mariel? Final? Quero deixar aqui o meu contato no Instagram, né? Todos que estão nos ouvindo aqui, me procura lá, Mariel Marra. @Mariel Marra, me procura lá, vai ser um prazer conversar com você. E mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos. Que programa gostoso, né? Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Amém. Ronaldo? É pastor, né? Mariel é pastor, ele pode aí te dar os aconselhamentos pastorais. Eu quero agradecer aqui o pastor Felipe, André, Mariel, toda a equipe que está aqui. Deixar meu contato também na rede social, é pr.ronaldo_júnior no Instagram, pr.ronaldo_júnior. Estou ali para te servir também nas dúvidas teológicas, no acompanhamento pastoral. E na Igreja Batista da Lagoinha, na rua IP 345, sala 15. Estou ali da Consolidação. Que Jesus abençoe todos vocês. Amém. E eu queria agradecer a todo mundo aí. Ano que vem a Bússola vem com muitos projetos aí na área da educação, da universidade. A gente vai começar o programa, fica aí o adentro aos ouvintes, com a Patrícia Valadão falando o poder da música que cura. Ela é doutora em piano e professora do UFMG. Um abraço, o Ministério 24 Horas, a pastora Ângela Valadão. Até a próxima.